Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ângelo, professor de Física do Colégio Nossa Senhora das Graças. Estamos iniciando um novo projeto onde nós vamos trabalhar a oferta de disciplinas voltadas para turmas especiais, com foco em vestibulares militares, como por exemplo o ITA e o IME. E hoje, né, dia 18 de novembro de 2025, tivemos nossa aula inaugural, onde apresentamos a proposta dos vestibulares militares, né, ITA e IME, e discutimos também o modelo de questão que é abordada nesse tipo de certame. E aqui nós trouxemos um material que foi trabalhado durante essa aula inaugural pelos professores Ângelo, Alexandre Méris e Fernando Gomes, nas áreas de Física, Química e Matemática. Aqui está o material que foi disponibilizado durante a aula inaugural. Aqui a arte do material muito bem elaborado, né? Muito bem feita a qualidade do material, a arte aí do professor Alexandre Méris. E esse material ele está distribuído da seguinte maneira: nós temos as primeiras questões de matemática, não é isso? São 6 questões de matemática, todas questões do ITA, nesse caso, não é isso? Temos aqui uma do IME também, a questão de número 3. Em seguida, nós temos as questões de física. E aí nós buscamos seguir a mesma linha, digamos assim, de organização das avaliações do ITA, né, da primeira fase. Colocamos aqui algumas grandezas que foram disponibilizadas durante a aplicação da primeira etapa da avaliação. Então, aqui nós temos questões do ITA e do IME. Bom, a primeira questão nós chegamos a fazer em sala de aula, tá? Uma questão bem interessante, bem bacana, envolvendo aí conceitos de estática, de força elétrica, né? Campo elétrico, questão muito bacana. E tivemos aí as outras questões, né? Eu gostaria de responder algumas dessas questões com vocês nessa videoaula. E aqui nós temos as questões de química. Professor Fernando Gomes. O professor já começou suas questões com algumas, né, alguns itens que foram cobrados já na segunda etapa do vestibular do ITA, são questões discursivas, né? Como, por exemplo, a questão de número 4, não é isso? Que não são alternativas para você assinar, são alternativas para você responder, tá certo? Então, uma pegada muito interessante, essa pegada de vestibulares militares, né? É necessário um conhecimento bem apurado, tanto na área de ciência da natureza, como ciências, como matemática, né? Muito interessante a proposta dos vestibulares militares. Bom, pessoal, então vou mostrar para vocês nessa videoaula a resolução de mais algumas questões dessa lista no que diz respeito aí à parte de física, né? Então, nós fizemos a primeira questão, o gabarito deu letra A, né? Questão bem interessante, falava sobre reações de apoio. Chamamos a atenção para a representação e para a formalidade do, do vestibular, né? O ITA, o IME, eles são muito formais, então essa representação, por exemplo, de apoio que ele coloca aqui, pessoal, está de acordo com os vínculos, né? Que é uma linguagem utilizada, por exemplo, em cursos de engenharia. Então você tem vínculos de primeira classe, vínculos de segunda classe, vínculos de terceira classe. E se você quiser descobrir, né, o que é que isso significa, você precisa participar, né, dos cursos avançados, tudo bem? Mas vamos dar continuidade aqui, ó, vamos observar a questão do número 2, que foi uma questão cobrada no ano de 2023, né, 2023 para o 2024. Bom, e a questão ela envolve conhecimentos de ótica, ótica geométrica e cinemática. Vamos dar uma olhadinha na questão, olha só.
Ele diz que uma fonte luminosa está presa ao teto de um recinto fechado, a altura h do solo, conforme mostra a figura. No recinto há um objeto de altura hzinho, sendo que hzinho, né, é menor do que a metade de h sobre 2. Aquela história do formalismo que eles utilizam, né? Há uma distância 2a de uma das paredes. A lâmpada desprende-se, iniciando o movimento de queda livre e atinge o solo a uma distância 3a da parede. Considere que o efeito da reflexão da luz nas paredes é desprezível e que a fonte da luz é pontual, né? Suas dimensões não vão interferir no estudo desse nosso caso. Ele poderia ter colocado uma fonte extensa, sem problema nenhum, mas teríamos que levar em consideração as dimensões dessa fonte, né? E aqui está a representação, tá? Uma representação é uma maneira que você tem aí de simplificar. Ó, você tem aqui a lâmpada, tá? Essa lâmpada está a uma altura Hzão, H maiúsculo, e nós temos um objeto opaco aqui. Esse objeto opaco ele tem uma altura Hzinho. Aqui do lado esquerdo você tem uma parede, não é isso? E aqui você tem justamente a vertical aonde a lâmpada vai, digamos assim, cair, né? Vamos assumir que ela vai cair em queda livre. Tá, mas o que o cara está pedindo para a gente? Assinale a alternativa que apresenta a expressão correta do módulo da velocidade da sombra a partir do instante em que esta começa a ser projetada sobre a parede. Ou seja, pessoal, ele quer que você calcule a velocidade da sombra que será projetada no momento em que a lâmpada começa a cair. Observe também que você não tem valores disponíveis para responder essa questão. Então, ele quer uma espécie de função, né? Ele quer que você forneça essa velocidade na forma de função. Então, a priori, quando você observa uma questão como essa e observa também a maneira como as alternativas foram dispostas, você pode ficar um pouco assustado, mas a pegada desses vestibulares é basicamente essa, né? Você muitas vezes não tem valores para substituir. Isso não necessariamente torna a questão mais difícil, né? Então vamos pegar essa figura. Tá? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui um pouquinho. Ok. E aí vamos trazer essa figura aqui para um local mais adequado, né? Vamos ver aqui a captura. Ok. Vamos aumentar aqui. Pronto. E aí vamos tentar entender. Pronto, vamos tentar entender melhor a situação, né? Bom, pessoal, primeiro, à medida que essa lâmpada vai caindo, como esse objeto é opaco, a luz emitida por essa lâmpada, ela vai projetar uma sombra, né, na parede do lado esquerdo. Vai ter uma sombra projetada aqui. E essa sombra ela vai mudando seu aspecto à medida que essa lâmpada vai chegando próximo ao solo. E aí o que ele quer saber é a velocidade com que essa lâmpada, com que essa sombra ela vai mudando a sua posição. A primeira coisa que nós podemos observar é a seguinte: em que momento essa sombra ela vai começar a ser projetada na parede, né? E aí a gente precisa lembrar dos conceitos básicos de ótica geométrica, não é isso? Ó? A sombra ela será projetada a partir do momento em que essa lâmpada atingir essa altura, pessoal. A lâmpada vai estar aqui, não é isso? Ela é uma fonte pontual, tá? Ela vai estar emanando luz. Quando essa lâmpada estiver nessa posição, como nós sabemos, a luz só se propaga em linha reta, tá? Então, toda essa região aqui, ó, abaixo desse triângulo, será a região de sombra. E aí, o segredo é você observar o seguinte, ó. Essa lâmpada ela vai cair com uma certa velocidade, vou chamar, por exemplo, de VL, né, velocidade da lâmpada. E à medida que essa lâmpada vai caindo, a sombra ela vai aumentando aqui a sua posição, né? E ela vai aumentando com a velocidade que eu vou chamar, por exemplo, de Vs. Vou apresentar assim, ó. Velocidade da sombra. Bom, e a primeira coisa que nós podemos observar é que existe uma relação entre a velocidade da sombra
e a velocidade da lâmpada. Porque, se vocês prestarem bem atenção, quando a lâmpada ela chegar exatamente no solo, observem bem, quando a lâmpada chegar nessa posição aqui, ó, observem que a sombra ela vai ter percorrido uma distância maior. Todos conseguem ver isso? Ó? A lâmpada vai percorrer essa distância e a sombra vai percorrer essa outra distância. E aí nós vamos dizer que a distância que a lâmpada percorre, né? Vamos puxar aqui, ó. Eu vou chamar, por exemplo, de x. E eu vou dizer que a distância que a lâmpada, que a sombra percorre, né? É uma distância y. E aí a gente consegue inicialmente utilizar uma semelhança de triângulos, né? Para verificar qual é a relação entre a distância percorrida pela sombra e a distância percorrida pela lâmpada. E aí, semelhança de triângulos, né? Tranquilidade para todo mundo, tá bom? Então vamos pensar o seguinte. Se eu pegar esse triângulo maior aqui, gente, ó, por exemplo, chamar aqui arbitrariamente, atribuir pontos, né? Vou chamar esse ponto de ponto A, ponto B, não é isso? E esse aqui eu vou chamar de ponto O. E aqui vai ser A', e aqui vai ser B'. Esses triângulos formados por A, O e B, A', O e B', eles são semelhantes. Então eu posso dizer, por exemplo, que y, né, y sobre 2A é igual a x sobre A. E aí a gente pode fazer uma simplificação, ok? Vamos encontrar que a distância percorrida pela sombra é o dobro da distância percorrida pela lâmpada. Tá, mas o que que isso me ajuda, né? Acontece que se eu dividir ambos os lados dessa expressão pelo intervalo de tempo, note que o tempo que leva para a lâmpada chegar até o solo é o mesmo tempo que ela leva, né? A sombra leva para vir do ponto B até o ponto A. Então, nós vamos encontrar uma expressão que relaciona a velocidade da lâmpada e a velocidade da sombra, que é a seguinte: a distância percorrida pela sombra dividida pelo tempo é a velocidade da sombra. E a distância percorrida pela lâmpada sobre o tempo é a velocidade da lâmpada. Então, se nós conseguirmos encontrar a velocidade da lâmpada, nós, consequentemente, vamos encontrar a velocidade do som, da sombra, né? Desculpa. Vou colocar aqui, chamar essa equação de equação 1. Bom, e agora? Como é que a gente descobre essa velocidade da lâmpada, né? Observe que a lâmpada estava inicialmente presa, então a velocidade inicial dela, naturalmente, né, é igual a zero. Eu preciso encontrar com que velocidade essa lâmpada vai chegar nesse ponto. Isso aqui é o meu VL, né? Bom, e aí como é que a gente pode fazer isso? Precisamos descobrir qual foi a distância que a lâmpada caiu. Tá? E como que a gente consegue fazer isso, né? Vamos usar mais uma vez semelhança de triângulos. Observem, eu tenho esses outros dois triângulos aqui, ó. Tenho esse triângulo aqui, pintado de preto, por exemplo, e tenho esse outro triângulo, ó, pintado de verde. E os dois triângulos, eles são semelhantes, né? O triângulozinho menor, ele está inscrito dentro do triângulo maior. Então, mais uma vez, eu vou utilizar uma semelhança de triângulos. Note que a altura do triângulo maior é justamente x. E a base do triângulo maior é 3A. Ao passo que no triângulo menor, a altura é h' e a distância, né, da base seria 2A. Então, facilmente você consegue cancelar. E aí você encontra que x é igual a 3h sobre 2. Portanto, como sabemos que a altura total é h', a distância que vai ser percorrida pela lâmpada, essa distância daqui para h, é h menos x. Mas como x é 3h sobre 2, então essa distância será igual a h menos 3h sobre 2. Bom, e com isso a gente já consegue descobrir o valor da nossa velocidade, né? E aí é o seguinte, você pode aqui aplicar conservação da energia, consegue aplicar Torricelli,
consegue aplicar velocidade média, né? Acho que velocidade média não seria tão interessante, porque nós não temos o tempo, nem estamos interessados nele. Então, vamos aplicar, né, nossa velha conhecida equação de Torricelli. E aí, o que diz a equação de Torricelli, né? A velocidade final da lâmpada ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes o deslocamento. Mas nós sabemos que o deslocamento da lâmpada vai ser h menos x, onde x é 3h sobre 2. Sabemos também que a lâmpada estava presa, então sua velocidade inicial é igual a zero. Portanto, a velocidade da lâmpada ao quadrado é igual a 2g, que multiplica h menos 3h sobre 2. E, portanto, né, finalmente, vamos tirar a raiz quadrada, fica raiz de 2g, h menos 3h sobre 2. Bom, essa é a velocidade da lâmpada no momento em que a sombra começa a ser produzida na parede. No entanto, nós sabemos que a velocidade da sombra vale o dobro da velocidade da lâmpada. Então, finalmente, podemos dizer que pela equação 1, a relação que estamos buscando é a seguinte: a velocidade da sombra vale 2 vezes a velocidade da lâmpada, né? Que é 2g, que multiplica h menos 3h sobre 2. Tudo isso aqui está dentro de uma raiz. Bom, então, esta é a relação que nós estamos procurando. E aí tem mais um detalhe, né? Precisamos ver se as respostas estão dessa maneira ou se estão escritas de outra maneira, né? De outra forma. E a gente precisa voltar aqui na questão. Olha só, pessoal. E aí, felizmente, né? Dessa vez ele colocou aqui nas alternativas da mesma maneira em que nós encontramos. Mas algumas vezes ele costuma fazer aqui um procedimento, né? Onde ele faz algumas mudanças algébricas. E aí, se fosse o caso, nós teríamos que fazer aqui algumas simplificações, né? Ia depender muito da maneira como ele iria optar por expressar o resultado final. Mas aqui, ó, só conferindo, 2 vezes a raiz quadrada de 2g, h menos 3.000 de h. Aqui está o nosso resultado. Ok, pessoal? Então, essa aí seria uma questão... seria uma questão, acredito que de nível médio, né? Não é uma questão de nível difícil, não é uma questão de nível elevado. Também não é uma questão de nível fácil, não é uma questão tão simples, mas uma questão aí muito interessante do ponto de vista das aplicações conceituais, da cinemática e da ótica, ok? Então, vou deixar disponibilizada a resolução dessa questão. Espero que vocês tenham conseguido entender a resolução, né, o passo a passo. Qualquer dúvida, podem entrar em contato que a gente vai estar tirando essas dúvidas de vocês, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.